Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos no segundo livro de Crônicas, capítulo 15, e o versículo de número 2. Assim está escrito: E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Aqui está bem claro uma mensagem de Deus, transmitida à época, através de Azarias para o rei Asa. Asa estava chegando ao reinado de Israel, tinha encontrado ali uma situação vexatória, de ruína, de derrotas, de um povo que tinha perdido a sua identidade com o Senhor, não estava levando a sério as palavras de Deus e, portanto, deixaram de buscá-lo. E por razão disto, ou em resultado disto, começou a haver muitos desencontros, muitas confusões, guerras, pelejas, dissensões, porfia, contenda, inimizade, agressões, as mais variadas possíveis. Tudo isto porque o povo tinha dado as costas para o Senhor Deus. Eu sempre tenho dito que Israel foi um povo escolhido por Deus. Deus investiu pesado neste povo, colocou tudo da parte dele para se dar a conhecer e revelar ao mundo, mas este povo não soube avaliar o privilégio e a bênção de Deus de ser escolhido como povo do Senhor e, portanto, não viveram à altura daquilo que Deus havia direcionado para a vida deles. O Senhor os escolheu. Uma vez escolhidos, o Senhor firmou um compromisso, uma aliança de fidelidade com eles, de estar presente, de supri-los, de ajudá-los, de orientá-los, de guiá-los, de guerrear as guerras que aparecessem porventura. Então veja, era tão somente eles andarem pelo caminho da obediência e nunca se esquecerem do Senhor. Está sempre na lembrança de que tudo aquilo que eles estavam desfrutando era resultado da promessa de Deus e da presença de Deus no meio deles. E por várias localidades por onde eles passavam, o povo do lugar, os estranhos ao concerto de Deus, eles sentiam temor e tremor só pela passagem do povo de Israel, em saber que o Deus poderoso, o Deus vivo e verdadeiro, habitava e caminhava com aquele povo. Ora, se os de fora tinham este temor e este medo, porque era um terror e um pavor diante deles, eles não sabiam o que fazer, eles ficavam amedrontados, assustados. Já o povo que tinha este Deus presente entre eles, não estava nem aí. Começou a relaxar e não dar atenção ao que Deus esperava da parte deles, e aí começam a surgir as dificuldades. Então Deus levanta este profeta, quando Asa chega na intenção, no propósito de restabelecer o culto a Deus, a comunhão, tirar aquilo que tinha sido colocado para o povo como símbolos da idolatria, porque o povo, quando dá as costas para Deus, eles abrem o coração para a idolatria, para o engano, para a heresia, para as coisas contrárias à vontade de Deus. Mas Deus tinha lá um profeta. E o profeta de Deus, ele tem uma utilidade muito grande nestas ocasiões, quando as coisas parecem que estão descambando para um lado, Deus enche o profeta do seu espírito, coloca uma palavra segura na boca dele
e ele vai e fala a palavra do Senhor. Profeta não é para ficar acariciando o povo. Profeta não é para ficar prometendo bênção. Profeta não é para ficar prometendo vitórias e bênçãos materiais. Profeta é para ouvir a mensagem de Deus e avisar ao povo. E o profeta, na maioria das vezes, ele é usado como que no momento de uma urgência, em que o povo está a ponto de perecer, Deus envia lá o profeta com uma palavra forte, grave, penetrante, para despertar aquele povo, para fazer eles entender a realidade que eles estão vivendo e que daquele jeito eles não vão desfrutar de um futuro abençoado, porque eles estão distantes do Senhor. Então este Azarias, filho de Oded, ele foi cheio do Espírito de Deus, saiu ao encontro de Asa e disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. E a mensagem era: o Senhor está convosco. Quando? Enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, também vos deixará. Essa foi a mensagem. O Senhor está convosco. Muito bem, que bom, que maravilha. O Senhor está conosco. Mas tem a outra parte. Tem a segunda parte. Enquanto vós estáis com ele. Deus não tem nenhum compromisso com quem não está com ele. Com quem não se dispõe a manter a lealdade e a fidelidade diante de Deus. Existem pessoas que são leais e demonstram fidelidades por um período de tempo, e em outro tempo eles abrem uma guarda, saem fora do propósito e da vontade de Deus, e quer que Deus ainda tenha o mesmo comprometimento de guardar, de proteger, de livrar, de abençoar, sendo que eles estão fora da presença de Deus. Saíram da vontade de Deus, por livre e espontânea vontade, por serem atraídos pelo mundo, o pecado, o engano e todas estas coisas que procuram assediar o coração das pessoas. Não tem como Deus estar com quem não está com ele. Então, em segundo lugar, ele disse: está convosco enquanto vós estáis com ele. Se vocês estiverem com o Senhor, ele está com vocês, plenamente. Ele não tem dificuldade. Agora, se vocês decidirem não estar com o Senhor, por que é que o Senhor vai estar com vocês? Não tem nexo, não tem razão de ser. Vocês não o querem, ele não vai forçar. Deus não é assim, Deus não força, Deus não empurra a porta. Deus manifesta graça, misericórdia e longanimidade. Ele dá oportunidade. Quer? Quer. Não quer? Depois você arca com as suas consequências. E assim foi que estava acontecendo com o povo de Judá e Benjamim na época de Asa. E veja, olha a situação. Então ele disse: enquanto vós estáis com ele, se o buscardes, uma condicional, se o buscardes, o achareis. Se vocês estiverem com o Senhor, ele está com vocês. E se vocês o buscarem, ele será achado. Vocês vão encontrá-lo. Porém, se vocês o deixarem, ele também vos deixará. E não adianta buscá-lo, porque não vai encontrá-lo. Porque vocês o deixaram. O trocaram por coisas banais e passageiras. Então é a escolha que as pessoas fazem em sã consciência. Ou seguir a Deus, ou aborrecer-se de Deus. O ser humano é muito disso. E veja, Israel esteve muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. 3 coisas principais e importantes na vida daquele povo, que era o sustentáculo da presença de Deus e do cumprimento das promessas de Deus na vida deles, que eles abriram mão. Olha, esteve por muito
muitos dias, não foi um dia, uma hora, não. Foi muitos dias. Não sabemos precisar quantos. Uma semana, um mês, um ano, alguns anos, não sabemos. Mas o certo é que a confusão estava generalizada no meio daquele povo por abandonar a Deus. Então, olha, esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Então, se não tinha o verdadeiro Deus, tinha o falso, que era a idolatria. Sem sacerdote, qual era a função do sacerdote? Era chegar diante de Deus e interceder pelo povo. Não tinha mais isso, abriram mão. E sem a lei, o ensino, a orientação, a instrução, o direcionamento de Deus através da sua palavra. Então, as três coisas importantes, eles abriram mão. Como que nós não queremos Deus, nós não queremos sacerdote para interceder por nós, e nós não queremos a palavra de Deus, também não queremos a lei do Senhor. Nós queremos viver a nossa vida. E quando eles viviam nesta condição, eles entravam em dificuldades, em angústia, em prejuízos, e isso trazia sérias dificuldades para a vida daquele povo. Mas diz-nos a palavra que quando na angústia eles se convertiam. Então parece que era um povo que gostava de sofrer. Abandonava Deus para sofrer. E quando estava sofrendo, angustiado, num beco sem saída, aí se convertiam ao Senhor, o Deus de Israel, iam buscá-lo e o Senhor se deixava encontrar, porque eles se converteram, se arrependeram. Mas não era melhor se eles tivessem seguido no caminho da obediência, sem afastar-se do Senhor? Parece que gostava de sofrer esse povo. Só pode. Então veja, então não tinha paz, nem para o que entrava, nem para o que saía, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Era gente guerreando, digladiando, conflitando, rivalizando entre si. Ninguém compreendia ninguém, ninguém entendia ninguém, não havia harmonia, não havia união, não havia paz, não havia nada disso. Então, analise por um momento qual era aquele ambiente perigoso, difícil. Esta era a condição daquele povo. Mas a palavra de Deus através do profeta foi: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Porém, se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então nós precisamos olhar agora, já temos aqui o exemplo de Asa, depois eles se converteram, se arrependeram, prometeram fidelidade, Asa fez o concerto com Deus, levou este povo, eles juraram diante do Senhor, alegraram-se diante de Deus, e Asa disse o seguinte: quem não quiser fazer concerto com o Senhor, também não vai poder viver entre nós. Ele foi grave, sério, mas era necessário. O povo estava brincando de servir a Deus. Um tempo servia, outro tempo não. Um tempo servia, outro tempo não. E isso aí refletia na nação. A nação entrava em dificuldade. Passava um tempo de paz, depois outro tempo era de instabilidade. Os inimigos entrando, avançando, guerreando e ganhando deles. Então Asa falou com ele o seguinte, olha: e todos aqueles que não buscassem, e de todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse. Desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. Não quis buscar o Senhor, é digno de morte. A gravidade da situação levou Asa a tomar uma decisão como esta. Mas os que entraram no concerto com o Senhor foram poupados em vida, e o Senhor Deus, por misericórdia e graça, os abençoou. Os nossos dias são dias semelhantes a este dos dias de Asa. E a promessa de Deus é a mesma: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, também vos deixará. Quantas pessoas estão desejosas da presença de Deus?
buscando, orando, consagrando, jejuando, lendo a palavra, estando em constante oração, procurando converter-se dos maus caminhos para ter uma proximidade com Deus, uma comunhão mais firme, para receber orientações de Deus na sua vida. Mas já por outro lado, encontramos outros que em tempos passados eram firmes, eram dedicados, eram fiéis, e hoje já não querem mais nem saber de servir a Deus, de adorá-lo, de manter a fidelidade, a pureza, de estar voltado para uma comunhão firme e verdadeira com Deus. Estão levando a vida assim, de vento em vento, de qualquer jeito. Por onde o vento sopra, eles estão levando a sua vida. E não estão identificados com o Senhor nosso Deus. E por isso passam por muitas dificuldades e alguns têm sofrido alguns prejuízos que têm sido irreparáveis na vida. Por quê? Porque deixaram de servir ao Senhor. E às vezes as pessoas pensam, não, mas o Senhor me salvou e Ele vai relevar a minha situação e vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo, não. Você é consciente do que está fazendo, você sabe o que é certo, porque já viveu na plenitude da comunhão com Deus, já experimentou o poder de Deus manifestando na sua vida e agora parece que você está irreconhecível, está misturado com o mundo, com o pecado, com a contaminação, com tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor e, portanto, já não tem no coração aquela voz meiga e suave do Espírito de Deus falando ao teu espírito, porque o teu procedimento não tem sido reto diante do Senhor. Mas o profeta Azarias, a voz dele está ecoando ainda hoje aos meus ouvidos e aos teus ouvidos. E ela está fazendo eco através do som da minha boca, dizendo assim: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Então, precisamos, no exemplo de Asa e do povo de Judá e Benjamim, olhar para nós, fazer uma reflexão introspectiva, ver como nós estávamos caminhando na presença de Deus e como é que estamos hoje. Se mantemos a fidelidade, a prudência, a sinceridade, a dependência diante de Deus, a submissão, ou se estamos irreconhecíveis, já não temos mais aquela comunhão, aquele temor diante de Deus, já não valorizamos a palavra de Deus, ela tornou-se para nós uma palavra comum, já não tem o poder que tinha anteriormente. E aqueles que trabalham na intercessão, não, para que orar? Não precisa mais não. Já passou, já tem tanta oração aí que tem oração para mais de ano. Não, isso é algo diário e é momento. A cada momento nós precisamos estar em contato com Deus, buscando a Ele, suplicando por sua graça, poder e misericórdia. Então que o Senhor nos ajude para que não venhamos a ficar irreconhecíveis e passar por momentos difíceis, por apertos, por provações, por prejuízos, para depois então abrir o entendimento, enxergar a situação em que estamos, nos arrepender e converter ao Senhor e buscá-lo novamente, para que o Senhor se digne, por misericórdia, nos ouvir e nos ajudar a restaurar aquilo que perdemos por uma negligência nossa, por uma escolha que fizemos de abandonar ao Senhor. Mas que nenhum de nós tenha este coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo, mas que o nosso coração esteja voltado e sintonizado com a presença do Senhor. E quando nós estamos assim, o nosso desejo é de comunhão com Ele. O nosso prazer é estar em contato com a sua palavra, porque ali é Deus falando conosco, é Deus mostrando, é Deus orientando o seu poder, a sua vontade,
para a nossa vida. Então, é aí que precisamos nos encaixar. E os dias que vivemos são dias de trevas, são dias difíceis, são dias perigosos, trabalhosos, em que há uma turba muito grande, usada pelo inimigo, que procura nos tirar da presença do Senhor, e às vezes a gente perde o discernimento e acha que essas pessoas estão certas e queremos seguir pelo caminho que elas estão. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para servir unicamente a Ele e ser fiel a Ele e demonstrar diante dele a nossa dependência, o nosso amor, a nossa gratidão a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. É um Deus que se importa conosco. É um Deus que tem prazer em habitar e caminhar conosco. É um Deus que mostra o caminho por onde precisamos andar. E quando tivermos alguma escorregadela, o Senhor envia alguém ou a sua palavra e toca fundo no nosso coração para que possamos nos converter ao Senhor. E quando nós atendemos, nós somos felizes, somos bem-sucedidos, vamos desfrutar da bênção de Deus, porque o Senhor nos advertiu e nós aceitamos a correção de Deus. Porque se não aceitarmos a correção de Deus, estamos provando que não somos filhos de Deus. Porque a correção é para os filhos. Mas se alguém está sem correção, ele não é filho, ele é bastardo. Ele é um estranho na família de Deus. Mas os filhos de Deus, eles devem aceitar a correção, a repreensão de Deus, que é para o seu bem, para que a sua vida esteja em ordem na presença de Deus. Nada de viver uma vida bagunçada. Deus abençoe Edinaldo. Deus nos quer com uma vida reta, uma vida pura, uma vida digna de levarmos o nome dele. E quando alguém olhar para nós, vai ver com que seriedade e temor nós estamos servindo ao Senhor. Porque sabemos a grandeza do nosso Deus e o que devemos a Ele é adoração, é sinceridade, é verdade, é transparência, é pureza. Não podemos negociar. Podemos fazer de forma diferente. Senão vamos atrair a ira de Deus. E ai do homem ou da mulher que, pelo seu comportamento indigno diante do Senhor, atrai a ira de Deus. Vai ter consequências. O escritor aos Hebreus, ele escreveu dizendo: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E aqueles que estão brincando, fatalmente vão cair nas mãos desse Deus vivo, e ele vai mostrar-se como um fogo consumidor. Mas quem o serve com alegria e está ligado ao Senhor, esse vai ter de Deus o livramento, a proteção, a bênção, o conforto, a alegria, a satisfação, a promessa de Deus vai se cumprir na vida. Mas observe aqui o que foi que Azarias disse para Asa e para Benjamim e todo o Judá: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele também vos deixará. Você está deixando ao Senhor ou você está buscando ao Senhor? Qual é a desculpa para deixá-lo? É a enfermidade? É o problema? É a falta de trabalho? Qual é a situação que você está usando como uma desculpa para deixar a Deus? Esperava que Deus fizesse isso, mas ele não fez, portanto agora não conta mais comigo. Muito bem. Deus vai continuar sendo Deus. E você vai continuar descendo abismo abaixo. E a Bíblia diz: um abismo chama outro abismo. Converta-te hoje. Arrependa-te hoje. Confessa o teu caminho diante do Senhor. Peça a Ele misericórdia. Ele vai olhar para você com um olhar de misericórdia, vai te socorrer e ajudar. Mas tome uma decisão séria
e firme-se no que diz a palavra de Deus. Siga adiante em fé, temor e obediência, e a bênção de Deus não faltará sobre a sua vida. Pense sobre isso. Hoje você precisa ter um posicionamento. Não deixe para o amanhã. Talvez você, no amanhã, já não esteja mais aqui. Mas hoje você está. Tome este posicionamento. Acerta-te com Deus. Recebe dele graça e misericórdia. Levanta o teu olhar. Anima o teu coração. E em gratidão, adore o Senhor na beleza da sua santidade. Querendo Deus, amanhã retornaremos.